Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração. Então eu quero dizer o seguinte, que é um livro completamente diferente dos outros que eu escrevi, já pelo modo como ele surgiu, né? Não estava nos meus planos. Eu, como professor de literatura brasileira, durante décadas eu dei aula sobre Drummond, mas e já tinha escrito um texto sobre Drummond e tal, já estava tudo mais ou menos assentado assim sobre a visão que eu tinha do poeta. Mas eu fui por acaso a Itabira. Só que Itabira foi um susto. Primeiro porque é a cidade do poeta, né? E acho que não tem poeta tão ligado à sua origem como Drummond, porque a Itabira volta na obra dele todas as obras, todos os livros, até o livro póstumo, ele continua dizendo que nunca saiu de Itabira, que em suma é uma relação umbilical forte, misteriosa mesmo, do poeta com a cidade. Então, quando a gente fica muito ligado a um texto, a literatura faz isso, né? Que você toma para si, é tal jogo da ficção. Então é como se eu tenho saudades de Itabira, sem nunca ter ido lá, entendeu? Aquilo me diz respeito. Por quê? Porque alguém virtualizou aquilo e fez com que aquela vida, aquele lugar, a descoberta do mundo por aquela pessoa e aquela ligação com aquilo, aquela pequena lugar provinciano lá no mato dentro, né? Aquilo tudo se liga com uma obra tão grande, né? tão formadora que ela é para gerações no Brasil, de pessoas que descobrem o mundo com o Drummond, que você se sente ligado a Itabira. Né? Ali eu topei com uma coisa que eu não esperava, o tamanho da devastação mineradora. Aquilo tinha uma dimensão que nunca eu vi escrita, nunca vi relatada em um lugar e tal. Como que todas aquelas montanhas foram revolvidas e o Pico do Cauê, que era um pico assim, que era o horizonte da cidade, né? Toda ela está assim ao pé do Pico do Cauê, que era um colosso de minério de ferro. E as fotos antigas mostram aquele lugar. É lá que eu vi uma coisa que eu não sabia. A casa onde o Drummond passou a infância, que é uma casa senhorial do lugar, quer dizer, ele vem de uma família de mandões desses interiores brasileiros e tem muita culpa por isso. Ele passa a vida elaborando essa sua origem de classe e as questões, os problemas, as violências que estão postas nisso. E aquela casa era voltada para o Pico do Cauê. Isso eu nunca, quer dizer, até tem um poema que diz, mas a gente não realiza como estando no lugar. Todas as sacadas das janelas voltadas para o Pico do Cauê. Era uma casa que estava numa rua onde tinha a Câmara e a Cadeia, o colégio, a coisa e a matriz, tudo junto, porque a casa era uma casa de uma espécie de núcleo de poder daquele lugar. Né? Agora, o Pico do Cauê não existe mais, então uma montanha desapareceu, ninguém tinha me dito isto. Embora tenha um poema chamado A Montanha Pulverizada, eu leio e acho que é uma figura de estilo. Acho que é uma metáfora, uma coisa qualquer, etc. Aí você chega num lugar, uma montanha virou uma cratera. Está muito presente na poesia do Drummond o sino. O sino é uma coisa forte no Drummond, tem poemas incríveis sobre o sino. Mesmo depois, fora de Itabira, ele sempre lembra o sino. E o sino é uma coisa que está assim, como se fosse... Ele leva com ele onde quer que ele vá. Né? E a Igreja do Rosário era colada na casa dele, colada. Então aquele sino portentoso que tinha na igreja, ele ouvia do berço o sino
estava ali, fazendo parte daquele mundo que se respira. Teve um momento prosaico que você encontrou o sino, né? Reencontrou o sino. E aí publicou um vídeo lá tocando. Eu imagino que, como pesquisadores, tem que tocar também. Me tocou, eu toquei e fui tocado pelo sino, né? Exatamente. Uma moça chamada Neide Barbosa, que é guia do Museu Drummond, na casa do Drummond. Ela leu Drummond amorosamente, ela sabia poema por poema que tem a ver com cada dependência daquela casa. Entende? Ela tinha se educado poeticamente, ela passou por essa educação e isso que ela transmitia para quem vinha. Mas ao chegar perto da casa, nós passamos junto da igreja que foi construída no lugar da antiga igreja. Aí ela me falou que ela descobriu, e ninguém sabia, que o sino Elias estava lá. O sino, aquele do Drummond que tinha caído, aquele que inspirou a Máquina do Mundo, que inspirou o Relógio do Rosário, que não para não, que o sino existia. E que a gente podia entrar para olhar aquele sino, incógnito, porque a cidade não tem consciência da importância histórica e poética daquele objeto, né? Então a gente entrou e chegou e subindo aquelas escadas, que é aquela torre, uma igreja modernosa e feia, como eu digo no livro, aquelas que construíram no lugar da igreja colonial. E aí eu pedi para a moça responsável para eu tocar o sino, já que estava ali. Tá. E ela falou, pode, não sei que graça vocês veem nesse sinão, tá? Bem mineira, né? Sei que graça vocês veem nesse sinão. Tá? Ou seja, como é que não sabem, né? Quer dizer, aquela ignorância quase singela, né? E aí eu pude tocar, badalar o sino, eu mesmo, né? E aí a Neide filmou isso, e eu postei, foi isso que então que você terá visto. Então vocês vejam que signos muito fortes daquela lírica, porque a experiência lírica é esta, é a base da memória involuntária, diz Walter Benjamin, né, no texto sobre Baudelaire, a memória involuntária, a memória afetiva é a fonte da lírica, né? É de onde vem essa lembrança, não a lembrança de fatos, a lembrança daquilo que te toca de tal jeito que de repente vem. É lembrança proustiana, né? Quando ela vem, parece que a vida inteira vem mais viva do que quando você viveu, né? E aquele sino é assim, aquele pico é assim, e no entanto não tinha mais o sino, não tinha mais a igreja, né? Mas tinha o casarão no meio disso. E você vê que ele, não é à toa que ele não se separa nunca daquele lugar, porque, soma, ele viveu uma infância, cresceu, viveu toda a descoberta do mundo num lugar cenográfico, uma topografia que é social e ao mesmo tempo geográfica e cósmica, né? Uma coisa, visitar a fazenda da família, né? O Andrade, Soma, não sei o quê. Quando chegamos à fazenda, a fazenda virou uma das barragens de rejeitos da Vale. A fazenda do Pontal virou a barragem do Pontal. É uma das 4 barragens de rejeitos da mineração que existem em Itabira. Então isso falava muito forte sobre aquele poeta que viveu isso e presenciou isso. Ou seja, a relação de Itabira com a Companhia Vale do Rio Doce. Nenhum texto sobre Drummond me disse, até onde eu li, que tinha uma relação visceral de Drummond e Itabira com a Vale. Né? Porque aí a Vale foi criada simplesmente em 1942 para explorar o Pico do Cambuí, que é a base da memória lírica do poeta. Em resumo, não conheço poeta no mundo cuja matéria, cuja substância da memória poética é objeto de um tal embate histórico, né, geopolítico, né, e econômico. No espaço de algumas poucas horas
eu entendi mais do Drummond do que todas as décadas que eu dava aulas sobre ele. E eu tive a sensação de que o famoso poema A Máquina do Mundo, que é um poema sobre a aparição dessa entidade, o viajante, né, e como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas Pedregosa, né, e o sino tocava, e era o fim da tarde, e a máquina do mundo se entreabriu e apareceu. A máquina do mundo é uma figura que existe nos Lusíadas, quando os portugueses, depois de fazerem todas as viagens marítimas, podem ver o engenho cósmico, o mundo tal como criado por Deus. E aquilo aparece em Itabira, não é? E a crítica literária tem uma longa tradição de discussão desse poema, que é denso, riquíssimo, um dos mais densos poemas da literatura brasileira, e a pergunta sobre o que significa aquela entidade metafísica que aparece ali. Eu sempre tinha a sensação que era tudo isso, era uma entidade metafísica e tudo mais, literária, vinha de Camões, da Divina Comédia de Dante e tudo mais, mas que tinha ali alguma coisa historicamente motivada. Isso me intrigava, mas eu não sabia o que era. E ali, de repente, era óbvio, havia uma máquina do mundo ali. E era uma máquina do mundo real, geoeconômica, extrativa. A mineração, a relação daquela pequena cidade com os capitais mundiais, com a indústria do aço mundial, com a exportação, com, em suma, com uma história econômica que de repente aparecia. E, portanto, a máquina do mundo podia ser lida de outro jeito, né? Então, foi isso que me mobilizou, aí eu fui procurando os dados históricos e todos foram se encaixando. O poema Máquina do Mundo foi escrito depois do Drummond fazer uma viagem a Itabira de avião. A primeira vez que ele foi de avião, de um aviãozinho de 4 lugares, que era da Vale, que funcionava como um táxi aéreo. Ele foi visitar a mãe que estava à morte, que morreria naquele ano. Essa viagem de luto, ele tem uma visão de Minas do Alto, como ele nunca tinha visto. Portanto, como uma cosmovisão, como Vasco da Gama no fim dos Lusíadas, ele viu Minas Gerais, né? Mas é nessa mesma viagem que ele vê o Pico do Cauê sendo dinamitado, e a corrosão, e como que o mundo, em suma, havia uma máquina do mundo, mundial, afinal, que estava ali naquele lugar, porque aquilo tudo dizia respeito a interesses, né, que rondavam Itabira desde o início do século, que era abocanhar o colosso de minério no qual a cidade foi criada. Então quis o destino que o maior poeta brasileiro nascesse assim, com a janela aberta para o crime, como diz a música do João Bosco, né? De frente para o crime. Ou seja, é ele e a Vale, um e outro, né? E ele, então, por isso eu vejo nesse poema uma leitura de um mundo que vai sendo tomado pelos recursos, os dispositivos de dominação e exploração do mundo que transformam tudo em estoque, e que é uma coisa que hoje em dia está generalizada, né? Está visível, não era visível naquela altura. Depois ele tentou se combater isto. Nos anos 50 ele escreveu dezenas de artigos no jornal contra a ação da Vale, da Companhia Vale do Rio Doce, dizendo que eles extraíam, aquela extração indiscriminada se fazia com lucros exponenciais para a companhia, que cresceu de fato a partir de Itabira e se tornou uma máquina do mundo, a Vale, né, uma companhia mundial, uma das mais poderosas companhias de mineração do mundo. Aquilo nasceu da exploração de Itabira, e disse ele dizia nos artigos, Itabira não recebe a contrapartida por isso. A cidade depois ficará com os buracos, ele dizia lá, né, quando ainda não era o buraco, ficará com os buracos. E essa história, como é que fica? Né?
que coisas, que compensações, o que é isto? Como é que a companhia não olha para aquilo que ela produz e quando cobrada, ela fica numa eterna comédia embromatória. Ele usa essa expressão. Né? E aí, um ano depois que eu fui, ainda estava começando a escrever o livro, acontece Mariana. E aí o livro saiu em agosto de 2018, né? No começo de 19 acontece Brumadinho. As duas coisas como uma espécie de eclosão daquilo que estava ali e fez com que o Brasil visse aquela coisa que passa batida, porque ninguém via a paisagem da mineração. Né? Mesmo depois de Mariana, a Vale continuava com a comédia embromatória, né? Em matéria aquilo de ressarcimento, de punição, nada disso acontecendo. E Brumadinho vem, não é comédia mais, porque é a tragédia que, na verdade, criminosa, que se instala descaradamente. Tudo isto foi dito por Drummond, quer dizer, foi apontado por Drummond. Nenhum desses artigos nunca foi publicado em livro. Quer dizer, é curioso como essa história da mineração é fadada ao silêncio, até que ela eclode. Não é? Acho que também isso nos indica um pouco por que Drummond é um poeta do mundo, do sentimento do mundo, máquina do mundo, mundo, vasto mundo, meu coração é maior que o mundo. Não tem poeta no mundo que fale tanto a palavra mundo como Drummond, né? Fome de mundo. E ao mesmo tempo tão ligado a um lugar, um pequeno lugar, porque aquele lugar é o mundo, não figuradamente, só simbolicamente, mas a história mundial estava queimando ali. Aliás, o Brasil só entrou na Segunda Guerra Mundial através dessas negociações que fizeram com que se criasse a Companhia do Rio Doce e que entrou vamos dizer, o tributo foi Itabira, foi o Pico do Cauê. Né? Então, que coisa, que romance. Né? Então, era escrever um livro de crítica literária que continha um romance por dentro, essa história não é muito impactante com a dureza do ferro ao mesmo tempo.